Fala pessoal do canal, tudo beleza? Vamos assistir o que a Luiz e o Luiz Barros estão falando sobre essa ação que está muito barata no mercado e no final dou uma opinião, valeu? Vamos lá. Então a gente estava falando hoje, né, um pouco mais cedo sobre o Banco do Brasil. Estava olhando aqui no nosso aplicativo AGF+. O valor patrimonial da ação é R$ 51,50. Bom, Tá. isso depende, porque eu vi com o Felipe, que tem duas formas de avaliar. Baseado no último resultado, vamos chutar R$ 51, R$ 52 reais. Quer dizer, o papel está cotado a 34 hoje, muito abaixo do seu valor patrimonial, né? Entre outras métricas que a gente analisa, dividend yield, PL, enfim. Então, é uma excelente empresa, falando operacionalmente, tem ali alguma robustez de governança em relação a outras empresas, né? Então, não sofre tanto quanto uma Petrobras, por exemplo. E o fator preço acaba sendo extremamente importante, né? Porque é o que vai determinar, claro, é o que vai determinar o seu retorno total ao acionista, que é a somatória de quanto você recebe e reinveste em dividendos, mais a consequência natural de ter um bom portfólio com boas empresas, que é a valorização dos seus ativos, né? Então, acho que o preço também é um fator fundamental aí. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, passaria no crivo de vocês, apesar de um risco maior em comparação ao último governo de uma interferência na empresa, mas Petrobras não. Sem dúvida. Não, no Banco do Brasil é muito difícil interferência, porque o estatuto do banco, ele blinda muitos procedimentos inadequados. Mas você não acha que isso pode mudar? Porque até a lei das estatais, eu ouvi alguns gestores falando, né? A Petrobras tem uma certa blindagem, a lei das estatais. O que aconteceu foi... Mas aí você tem a Previ, que cerceia isso. Eu vou te dar um exemplo prático. A CEMIG, enquanto administrada por bons gestores, era um papel excelente. Caiu na mão do PT, não pagava nem salário. Está entendendo? Voltou para a mão de um bom gestor, voltou a ser um bom papel. Então, a empresa é boa, é a questão da gestão. Tá certo? Então, o que você antevê agora? Você veja bem, havia um período de carência de 36 meses para o cidadão que é político, não é isso? Ou que esteve envolvido na política de alguma maneira, ele tinha que ficar 36 meses a vacância dele para ele ocupar um cargo público. O primeiro movimento que esse governo fez foi o seguinte: não precisa mais 36 meses, basta um mês. Então ele abriu a porteira para os políticos ocuparem cargos públicos. O que você te leva a interpretar o quê? Político é sinônimo de incompetência. Então, começa a deixar de lado aquilo que possa ser alvo dessa interferência. Então, por exemplo, na época do PT, eu e muita gente também passou a observar esta realidade. Quem era o controlador da Petrobras? Tesouro Nacional. Mas quem era o dono? Era o PT, entendeu? Então, existe uma diferença entre controlador e dono efetivo, né? Por quê? Porque o PT faz o que queria com a Petrobras. Muito embora ele não fosse o controlador, mas ele era o dono efetivo. Então, teme-se que isso venha a ocorrer novamente. Eu temo isso. Agora, aqueles que não temem, compre Petrobras. Vocês venderam algum papel que vocês tinham por conta da mudança do governo ou não? Ou estão de olho em alguma coisa assim? Você veja bem, enquanto PT, a Petrobras chegou a R$4. Enquanto Bolsonaro, ela ficou nos R$30. Por quê? Era uma gestão mais pro mercado. Porque gestões competentes. Tá a cotação segue o lucro. É uma equação simples, a cotação segue o lucro. É claro, né? Não há dúvida nenhuma. Então, esses elementos, por isso que eu gosto de falar não do passado, do futuro.
Entendeu? Pensando Porque até nesse você futuro. falar de passado é triste. Então eu prefiro falar de coisas mais alegres. Isso é um bom presságio, então, porque afinal quer dizer que o futuro vai ser mais alegre. Não, eu acho que sim, porque aí você vai fugir das estatais. Ah, sim. Você vai fazer boas escolhas. Você vai investir, você vai colocar o seu dinheiro na mão de gestores competentes, Sim. que é o que eu estou fazendo. É isso aí, pessoal. Completando o que eles falaram aí em relação ao Banco do Brasil, depois eu falar a Petrobras, lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento. Vou falar só o que está acontecendo com essas ações. Né? Petrobras hoje em dia é, infelizmente, difícil, né? Porque por causa do governo, né? Mas vamos ver mais daqui para frente como vai ficar, né? Tanto é que já caiu muito, né? Como estava antes, desde outubro para cá, caiu muito, né? E em relação ao Banco do Brasil, vocês terem uma ideia que ó, durante 6 meses, ela sempre manteve, cai e sobe, entendeu? Não tem aquela coisa de derreter, que o Banco do Brasil é, independente do governo que esteja, né? Não afeta tanto. Claro que, ó, outubro, ela estava valendo R$43. Depois das eleições, deu aquele baque, né? Aquela caída, entendeu? Chegou aqui em dezembro, chegou a valer R$31. Mas logo subiu, ó. Logo subiu. Hoje está valendo R$41, né? E o valor patrimonial dela, aqui, ó, R$53 que ela vale. Então tá muito barata, entendeu? Vale muito a pena comprar o Banco do Brasil, né? Lembra mais uma vez que não é uma dica de investimento. Tô falando que é uma empresa sólida, né? Diferente da Petrobras, que é muito afetada pelo governo, né? Se o governo fizer uma péssima gestão, ela cai drasticamente, né? É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, dá aquele like e a sua inscrição para ajudar o canal a crescer. Valeu? Um abraço.